Foi em Parras, foi na Pérsia há muito tempo atrás. Ahasverosh, que o rei já não podia mais. Rainha Vashti, com a Vashti desobediente, Rainha Esther casou de novo e ficou contente. E foi assim, Purim é o fim do Aman que ficou ruim. E foi assim, Purim é o fim do Aman que ficou ruim. Vamos lá então, Bezrat Hashem, continuando nosso shiur sobre Megilat Esther. Então ontem nós paramos aonde? Acabou a história, nas perguntas, נכון? Então a gente vamos começar a tentar ver o milagre em cada momento, em cada pasuk. Sim, Begadol, explicar o que estava acontecendo por trás dessa história. E no final, se der tempo, Bezrat Hashem, hoje ou amanhã, a gente explica um pouco mais Lefil Sod, o que é Purim. Primeira coisa, Vaib me Achashverosh, a gente falou Achashverosh Amolech Mihodu Ve'ad Kush, ele era o rei, desde Rodo até Cush, 127 estados. A Gemara fala sempre Rodo e Cush. O que é Rodo e Cush? Rodo e Cush, a Ásia e a África. Sim? E a Kavaná, mas Rodo e Cush também eram nome de dois estados. E fala a Gemara, um é do lado do outro. Então o que é? Mi Rodo ve'ad Cush, desde Rodo até Cush. Um é do lado do outro. Que do lado contrário? Uma boa ideia. Boa, gostei desse pichado. Mas a Gemara fala outra resposta. A Gemara fala o seguinte: do mesmo jeito que é fácil você dominar dois estados que são um do lado do outro, você tem controle sobre os dois, assim também era Ahasverosh. Ahasverosh, ele dominava todo o globo, todos os países, todos os povos da época, com uma facilidade tremenda, porque depois que ele conseguiu fazer todas as guerras e subir no poder com tanto dinheiro que ele tinha, ele governava muito facilmente todos esses lugares. Presta atenção, está escrito Sheva ve'esrimu mea medina, 127 países. Agora, olha que interessante, a gente pode ver no 127 países. Como a gente sabe que eram 127 países e eram 100 na terra e 27 no mar. Você sabe explicar como? Como eu sei que eram 100 na terra e 27 no mar? Assim eu falo para vocês. 100 na terra e 27 no mar. Então, já que você fez a pergunta, se tem a ver com 127 anos de Sará, Gemara fala que esse foi o motivo que Esther Amalcá virou a rainha. Porque vem a Ahasverosh, que comanda 127 países, estados, e, ou seja, Esther, que ela vou começar ao contrário. Vai vir Esther, que ela é filha de Sará, que viveu 127 anos, e a Gemara fala que os anos eram iguais em pureza durante todos os anos da vida dela, em pureza, em sabedoria e em beleza. Então vai vir Esther, que é filha de Sará, e vai casar com a Ahasverosh, que domina facilmente 127 países e estados. E agora eu falo o seguinte para vocês. A gente vê no final da Megillah, está escrito o seguinte: quando terminou, olha lá, no começo do capítulo 10, começo do capítulo Yud, está escrito o seguinte, primeiro passuco. Vayasem
Amelech Achashverosh, colocou o rei Achashverosh mas alaaret veiyei ayam, mas imposto sobre a terra e sobre as ilhas do mar. Presta atenção, qual é a gimátria de mas? 720. Qual que é a gimátria de mas? 100. Então está escrito mas, aonde que ele pôs mas? Aonde que ele pôs 100? Haaretz. Haaretz, na terra. E depois está escrito veiyei ayam, e sobre as ilhas do mar. Qual que é a gimátria de veiyei? Vav, Aleph, Yud, Yud. Quanto que é? 27. Então, veiyei aonde que eram os 27? Ayam, no mar. Vai Hashem e colocou o rei Achashverosh mas alaaret veiyei ayam, mas sobre a terra e sobre as ilhas do mar. Mas é 100 haaret sobre a terra. Veiyei 27 ayam no mar. Sim? É femeoso. Isso é só um pouco é só um dvash para a gente ver quanto cada passuco tem aqui muito que nos ensina. Continuando, versículo 2 fala para a gente o seguinte: nesses dias, quando sentou o rei Achashverosh sobre o trono do seu reinado, que estava em Shushan-Abirá. Primeira coisa, a gente tem que saber, Shlomo Amelech fez um trono com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento. Ele fez um trono incrível. Ele fez um trono que todos os reis vinham dos lugares mais longínquos, dos confins da terra. Os reis vinham para ver o trono de Shlomo Amelech, como Shlomo Amelech ele ficava. Quem quer ver aqui o Targum Sheini, que é um midrash de Megilat Esther, ele fala muito sobre como foi o trono de Shlomo Amelech. E todos os reis sempre quiseram pegar esse trono. Agora, Achashverosh tentou sentar no trono e ele não conseguiu sentar nesse trono de Shlomo Amelech. Então o que ele fez? Quando você não consegue comprar um original, o que você faz? Você compra você compra um falsificado. Sim, não que eu estou sendo aqui a favor de comprar falsificado. Também não estou sendo contra, não estou falando nada. Então você compra falsificado. Então ele foi lá e falou, tá bom, vou mandar os meus... fazer uma réplica, vou mandar os meus trabalhadores fazerem uma réplica. E aí começaram a fazer uma réplica em Shushan, porque a maioria dos trabalhadores estavam lá e era mais fácil, começaram a fazer em Shushan. E fizeram o trono em Shushan. Isso responde para a gente uma grande pergunta e vai dar para a gente uma ideia de como Hashem mexe os pauzinhos para que as coisas deem certo. Aonde era o Império Babilônico? Aonde era a capital do Império Babilônico? Bavel, sim, Iraque. Agora, a gente falou que Belshazzar foi assassinado e Dariavesh, depois Koresh, depois Achashverosh reinaram. Aonde eles reinaram? Em Bavel. Eles tomaram o trono. Não tem por que construir outra capital. Bavel já estava feita. Por que você vai agora construir em outro lugar? É melhor você pegar alguma coisa que já foi feita, assim, do que você construir algo novo. Então todos os reis reinavam em Bavel. Do nada vem Achashverosh e começa a reinar em Shushan. Por que ele foi reinar em Shushan? Qual o sentido de mudar um lugar? Não faz sentido nenhum. Você está fazendo mal para você mesmo. Sim, as pessoas que estão aqui, imagina as pessoas de Bavel. Imagina você transformar... Era a capital do mundo. Imagina você transformar São Paulo. Você fala, não, agora vai ser o Espigão do Oeste. Sim? Como assim? As pessoas que estão aqui não são pessoas preparadas para viverem perto do rei. Sim? É diferente. A vida numa grande capital é totalmente diferente de uma vida em outro lugar. Isso é hoje em dia, que hoje em dia tem globalização, você pode saber o que acontece. Imagina aquela época, quem estava em Shushan não tinha a mínima ideia do que acontecia na Babilônia. Sim? Eles escutavam, eles não sabiam. Então qual é o sentido de você mudar um lugar do reinado? Então fala o Midrash que foi por causa disso, foi por causa do trono do rei, do trono de Shlomo Amelech. Quando veio
eles fizeram o trono. E aí ele falou, Tov, agora traz para Bavel. Eu estou aqui em Bavel. Eu quero o trono em Bavel. Aí foram levar o trono, não conseguiam, porque era muito pesado. Era muito pesado, não tinha guindaste ainda. E não conseguiram levar o trono. Bom, aí ele falou, o que eu vou fazer? Eu quero essa cadeira. Eu quero uma cadeira assim. Então ele falou, simples, é muito simples. Eu vou mudar toda a capital do meu reinado para Shushan. Foi lá e mudou tudo para Shushan. Qual ano que ele fez isso? No terceiro ano do reinado dele. É isso que está escrito. Por isso que ele fez esse mistê. Presta atenção. Isso responde muitas perguntas na Megillah. Os 3 primeiros anos ele... Os 3 primeiros anos estavam... Governou em Bavel e estava construindo o trono dele. Terminaram o trono e ele falou, tá, para Bavel. Aí o pessoal falou, escuta, tem um problema, não dá para trazer para Bavel o trono. Aí ele falou, tá, então sabe o que? Eu vou mudar para Shushan. Mudou toda a capital para Shushan. Chegou em Shushan, ninguém sabia o que estava acontecendo, eles não estavam preparados. Ele falou, sabe o que? Eu vou fazer uma festa para todos os sarim, para todos os governantes de todas as minhas capitais, de todos os países que eu governo para que eles venham para Shushan, eles reconheçam Shushan como a capital. Sim? Quando eu mudo a capital do lugar, eu preciso de uma festa. Se não foi isso que aconteceu faz pouco tempo em Yerushalayim, mudaram a embaixada dos Estados Unidos, que agora Yerushalayim virou a capital. Leat, os povos estão entendendo isso também. Que a capital é de onde vem a Torá, Mitzion Tete Torá. A Torá sai de Yerushalayim. Então fizeram uma festa, o pessoal tem que reconhecer, o povo tem que reconhecer. Então foi isso que a Hashverosh fez, ele fez uma grande festa de 180 dias, uma rave gigantesca, para quê? Para todo mundo reconhecer que Shushan Abiná. Quem faz uma festa de 180 dias? Quantos são 180 dias? 6 meses. É meio ano de festa. Para quem faz isso? Qual o sentido disso? Não dá para entender a Megillah. A Megillah não te explica. Resposta. A Megillah sim te explica. Está escrito no Pasuk Bet. Versículo 2 fala, nesses dias, quando sentou o rei no seu trono, que estava em Shushan. O que são todas essas informações? Primeira coisa, o seu trono. Segunda coisa, estava em Shushan. Terceira coisa, foi no terceiro ano. Aí ele fez um banquete gigantesco, uma rave gigante de 180 dias. Para fortalecer Shushan e para fortalecer o lugar onde seria o seu reinado. E tudo isso por quê? Por que Hashem fez dessa maneira? Porque lá é onde estavam Mordecai e Esther. E Hashem precisava levar a Hashverosh para lá. Porque Hashem sabia que somente Mordecai podia trazer a salvação. Somente Mordecai tinha a força espiritual. Mordecai e Esther, é claro. Mordecai e Esther tinham a força espiritual para trazer a salvação. Então Hashem tinha que, de alguma maneira, trazer a Hashverosh para Shushan. O que é um absurdo. Mas não, foi isso que ele fez. Ele trouxe ele para Shushan. E a Femeot. No terceiro ano ele fez um grande banquete. Aqui a Gemara fala, Beharoto et Osher kevod malchuto vetekar tiferet gedulato. Então o Midrash fala que ele encontrou 180 vezes 6. Quanto é 180 vezes 6? 1080. Ele encontrou 1080 tesouros. Ele encontrou 1080 tesouros que escondeu Nabucodonosor. E ele fez uma festa. Por que 180 dias? 6 por dia. 6 por dia. Ele... não 1080. 180 vezes 6. Não. Quanto é 180 vezes 6? 180 vezes 6. Tá calculadora aqui, vamos ver. O que se o Yitzhak fala, então a gente faz assim. Assim fala o Midrash. 1080. Bateu no peito, tem que confiar. 1080 tesouros ele encontrou. E ele mostrava 6 por dia para todos os sarim. E é isso que está escrito, presta atenção. Beharotot Osher, 1. Kevod, 2. Malchuto, 3. Vetekar, 4. Tiferet, 5. Gedulato, 6. 6 por dia ele levava. 6 por dia
ele mostrava durante 180 dias, Yamim Rabim Shemonim Umeat Yom. E a Femeod. E aí o que aconteceu? Quando começa o ano? No dia 1 de Nissan. Assim começa o ano. Os meses começam em Nissan. O ano começa depois de Rosh Hashanah. A contagem do ano não é igual à contagem dos meses. Porém, a Gemara fala em Masechet Rosh Hashanah que a contagem do ano para os Goim começa em Nissan. Então, em Pesach. Então, dia 1 de Nissan começou a primeira festa de Achashverosh. Dia 1 de Nissan, presta atenção. Quanto é dia 1 de Nissan mais 180 dias? Dia 1 de Nissan, 180 dias. Vamos lá, Nissan. Depois de Nissan vem... Depois de Nissan vem... Iyar. Depois de Iyar vem... Sivan. Depois de Sivan vem... Tammuz. Depois de Tammuz... Av. Depois de Av... Elul. Quantos foram? 6, não? Porém, a gente sabe que isso é somente se os meses tivessem 30 dias. Mas dentro desses 6 meses, existem 3 meses que eles têm 29 dias. Logo, sobrou quantos dias? 3. Tem que acrescentar 3. No final de Elul, qual é o primeiro dia? Tishrei. Primeiro dia de Rosh Hashanah. Coloca mais 3 dias. Gimel Tishrei. Tzom de Gedalia. Sim? Não tinha ainda Tzom Gedalia, mas era dia 3 de Tishrei. Fala o Passuco. E quando foram completados esses dias, aí o rei resolveu, que nem a gente falou, agora ele falou, o rei falou o seguinte, escuta, eu cheguei aqui em Shushan, fiz uma festa de 180 dias, e o pessoal de Shushan nem sabe quem eu sou. Eles só escutavam de mim o povo de Shushan nem sabe quem eu sou, porque quem está aqui é só a High Society, sim? Quem está aqui é só os VIP. Então, ele falou, agora eu preciso mostrar para o povo quem eu sou. Então ele falou, vou abrir aqui 7 dias o meu palácio para todo mundo durante 7 dias. Durante esses primeiros dias, ou seja, no final dos 180 dias, que era o primeiro dia de Rosh Hashanah, segundo dia de Rosh Hashanah e o terceiro dia de Tishrei, começou a sair no jornal, começou a ter cartazes na rua, começaram a enviar mensagens, começaram a ligar de números desconhecidos, sim, aí você atendia e tinha uma mensagem que existia tinha uma voz falando, venha para a festa do rei, que durará 7 dias. E aí os Chachamim, os sábios começaram a falar, escuta, a gente precisa decidir se a gente vai ou não. Está tendo uma festa em Shushan, todo mundo vai. Tem aqui Yehudim famosos, Yehudim poderosos, a gente precisa ir. Veio o rei novo, o que a gente faz? A gente vai ou não? E começou uma discussão, porque durante esses 7 dias são os famosos Aseret Temei Teshuvah, os 10 dias de Teshuvah, que começam em Rosh Hashanah, terminam em Yom Kippur. Os 7 últimos dias, quando Achashverosh fez essa festa? Foi esses 7 dias de entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, entre Tzom Gedalia, Gimel Tishrei até Yud Tishrei, que é Yom Kippur, ou seja, essa festa de 7 dias foi em Aseret Temei Teshuvah. Então eles começaram a falar, o que a gente vai fazer? Será que a gente vai? Será que a gente não vai? E começou a ter uma discussão entre Chachamim. Mordecai falou, não vai. Aseret Temei Teshuvah tem que estudar a Torá, Aseret Temei Teshuvah tem que voltar em Teshuvah, se arrepender, que vai ficar escutando música de Goim, vai ficar escutando música que fala de amor, música que fala de eu perdi o meu amor e eu quero o meu amor, só fala de amor as músicas, vai esquecer de Hashem, vai ficar comendo comida que não é kasher, vai ficar num ambiente que não é kasher, falando de coisas que não são a vontade de Hashem. Não é para ir. Isso não é Aseret Temei Teshuvah, é proibido ir. E outros sábios falaram, não, a gente tem que ir porque isso é o kavod do rei. É o kavod do rei, a gente não pode desrespeitar o rei, vai ser Pikuach Nefesh, a gente não sabe, talvez vai ser Pikuach Nefesh, sim. Não sei, a gente tem que ir. Então começou a ter uma discussão. Mordecai, que era o grande posek da geração, o legislador, ele falou, não é para ir, e assim foi. Porém, existiam pessoas que eles acham que eles sabem mais que os rabanim, eles acham que eles sabem mais que os rabinos, e eles não precisam de rabanim, mesmo que ele não sabe uma matéria como o Tzarech, ele acha que ele não precisa de Rav, ele não sabe um Siman de Shulchan Aruch direito, mas ele não precisa de Rav, então ele falou, não, eu vou, porque eu escutei, porque isso é bom, os rabanim não entendem direito, muitas pessoas foram no banquete de Achashverosh. E aí Achashverosh viu que eles ficavam lá do lado, não comiam, não bebiam, ficavam lá conversando entre si. E Achashverosh decidiu fazer o quê?
Falou, escuta, por que eles não estão bebendo? Por que eles não estão comendo? Aí eles falaram para ele, não, escuta, não pode beber, esse vinho aí não é kasher para ele. Eles não tomam vinho de goi, eles tomam só vinho kasher. E aí fala Hashverosh, Pasuk, Zain, Vehashkot beklei zahav, kelim kelim shonim, ele dava de beber, ok? Para as pessoas com utensílios de ouro, Ve'yain malchut rav que Adamelech, que tinha o vinho do reinado do rei, era muito, ou seja, era abundante, que nenhum rei pode dar. Fala o Pasuk 8, Ve'ashtiakadat, enones, todo mundo bebe como tem que ser. Ninguém era honesto, ninguém era forçado a beber. E aí, Hashverosh viu que o quê? Que os Yehudim não bebiam. Então ele fala que quer assad amelech al kol rav beitu, porque assim decidiu o rei sobre todos os grandes, todos os comandantes de sua casa, la'asot kirtonis veish, fazer como a vontade de cada um e um. Hashverosh começou a dar vinho kasher. E essa foi a pior coisa que aconteceu. Quando a pessoa vai e ela acha que é kasher ficar uma festa de goim. Por quê? Porque a comida é kasher, vai ter comida kasher. Tem lá ashgachá, ele acha que ele pode... Ele não entende que o lugar também tem que ser kasher, o ambiente principalmente tem que ser kasher. No momento que eles fizeram isso, nos céus aconteceu um kitrug muito grande. Kitrug é uma promotoria muito grande com a Israel. Aconteceu um kitrug por isso que eles se prostraram no tempo de Nabucodonosor, para a estátua que fez Nabucodonosor. Nabucodonosor fez uma grande estátua e uma vez por dia toda a Babilônia se juntava num pátio gigantesco, num campo assim gigantesco, e aí a banda tocava. Na hora que a banda tocava, todos os habitantes da Babilônia tinham que se prostrar para a imagem de Nabucodonosor. Assim era, todo dia existia esse teques, essa cerimônia. E aí, Mishael, Hananiah e Azariah não queriam se prostrar. E eles foram jogados no fogo, que nem todo mundo sabe a história. E no final eles sobreviveram. Mas muitas pessoas de Am Yisrael se prostraram para as estátuas de Nabucodonosor. Naquela hora que os Yehudim foram, comeram vinho kasher, tomaram vinho kasher num lugar que era Taref, sim? Aí aconteceu uma promotoria muito grande com Am Yisrael no Shamayim. E foi decretado naquela hora que o povo de Israel teria que ser destruído. Teria que ser destruído. E aí foi decretado. No momento que foi decretado, qual é o próximo passuco? Começa a falar sobre Vashti. Começa a falar sobre Vashti, a esposa de Hashverosh, que ela vai ser assassinada daqui a pouco, a gente vai ver. O que tem a ver uma coisa com a outra? A Hashverosh está escrito no passuco 8, que ele fez como a vontade de cada um. Isso causou que os Yehudim começaram a comer e beber lá. E foi isso que causou o decreto mal contra os Yehudim. Então o que tem a ver o próximo versículo que fala sobre Vashti Amalcá? A salvação, logo em seguida. Bidiuk. Olha o que está escrito na Megillah. Megillat Esther, tem que ler Galot et Esther, tem que revelar tudo que está escondido aqui. Um versículo depois, que foi decretado sobre Am Israel, um mau decreto, a Megillah começa a te falar que Vashti foi morta. E Vashti ser morta é o começo da salvação de Am Israel. Na hora do decreto, Hashem já começa a fazer a salvação. Na hora que tem o decreto ruim contra Am Israel, Hashem já começa a salvar todo o povo e a preparar o terreno para poder salvar Am Israel. Sim? É isso que está escrito. E aí, continua o Pasuk Tet fala para a gente o seguinte: Gam Vashti Amalcá Ata Mishte Nashim. Vashti também fez um Mishte Nashim. Beit HaMalchut Shel HaMelech Achashverosh. Na casa da Malchut, que era do rei Achashverosh. Aqui a gente vê que o quê? Que até os Goim, aquela época, entendiam, sim, a necessidade de separar homem e mulher. Até na festa de Achashverosh era separado homem e mulher. Imagina o que acontece hoje em dia, Shalom. Até na festa de Achashverosh era separado homem e mulher. E mesmo assim, as pessoas que foram tiveram um mau decreto. A gente vê quanto é grave isso. Pessoa ir para festa, casamento,
Hazir Shalom, a pessoa faz casamento misturado homem e mulher. Estão comigo ou estão no... Demônio, tá? Então vamos lá. Alguém tem um chinelo aí, não? Então, até mesmo lá, eles entendiam que tinham que separar homem e mulher. Hoje em dia as pessoas fazem casamento, as pessoas fazem bar mitzvah, fazem tudo misturado, tem meninos e meninas dançando junto, homem e mulher dançando junto. Chas v'shalom, não tem a Shekhinah, Hashem não está lá. Está fazendo um casamento sem Hashem. Está todo mundo menos Hashem, então o que vale o casamento? Está todo mundo menos a presença divina, então o que vale o bar mitzvah? Então eles fizeram separados, ok? Bayom Hashvi, fala pra gente o versículo 10, no 7º dia, Ketov Lev HaMelech Vayain, quando estava bom o coração dele no vinho, Amar Le Mehuman, aí ele começou a falar para os seus servos, os seus grandes ministros, que eram os ministros que estavam mais perto dele, mais próximos dele, que era Mehuman, Bistah, Harvoná, tem vários nomes aqui, Harvoná a gente vai ver ele lá no final, Mehuman tem quem diz que era Aman, Mehuman era Aman, na verdade essa é a opinião mais clara, que Mehuman é Aman, sim? E aí o que ele falou? Ele pediu para trazer Vashti, a rainha, na frente do rei, com a coroa, para mostrar a beleza e como se fala isso? A beleza e o esplendor dela para todos os povos e para todos os sarim, todos os comandantes. E fala o passuco para a gente que ela não quis vir, Vatemaer, ela não quis. E quando ela não quis, vai Ktsof HaMelech Meod, ele ficou muito nervoso e o nervosismo queimou nele. Então a primeira pergunta a gente tem que entender, o que tem a ver no 7º dia? Isso a Gemara já pergunta. No 7º dia é quando o vinho estava em alta. Como assim? Até agora não estava o vinho em alta? Ele está bebendo faz 186 dias, ele está bebendo. Ele está 186 dias bebendo, só agora ele ficou bêbado. Que vinho é esse? O que está escrito? Bayom Hashvi. Sim? Então, a Gemara fala o seguinte para a gente. Bayom Hashvi, esse dia é, na verdade, para enfatizar como é importante a pessoa ir para lugares que cheirim. Bayom Hashvi, o que existe no 7º dia? Shabbat. E o que a Am Israel faz no 7º dia? O que a Am Israel faz no Shabbat? Come, bebe álcool, come comidas boas, comidas especiais. E o que a Am Israel faz? A Am Israel canta para Hashem, fala de Divrei Torah, fala sobre Torah, sim, um casamento. O que tem no casamento? No Sheva Brachot? Comem, bebem, falam sobre as boas midot da Kalá, as boas midot do Hatan, como a pessoa tem que trabalhar para ser uma pessoa melhor, a pessoa tem que trabalhar para ter Shalom Bayit, como a pessoa se trabalha em Avodat Hashem, como servir Hashem, cumprir as mitzvot melhor. É isso que a Am Israel faz. E os goim, o que esses goim estavam fazendo? Fala Gemara, começaram a conversar o seguinte: quando tem homem, bebida, o que acontece? E não tem Torá, começa a falar de mulher. Então, o que aconteceu nessa festa? Presta atenção, no 7º dia, quer dizer, o dia do Shabbat, para enfatizar a diferença de quem não tem Torá, é nisso que ele chega. Aí veio todos os sarim, sim, eles não foram embora, não mandou eles embora, ele só abriu o portão para o pessoal de Shushan, Ahasverosh. Então todos os comandantes de todos os lugares estão conversando. Sobre o que eles vão conversar? Sobre mulher, não tem Torá, é isso que dá. Então falou o seguinte, não, olha, as mulheres da Índia, da onde eu venho, são as mais bonitas que tem. Não tem mulher mais bonita que as mulheres da Índia. Aí o outro falou, isso é porque você nunca foi para a África. As mulheres da África são as mais bonitas que tem. E um falava, não, Madiot Naot. O outro falava, não, Africot Naot. Cada um falava do seu estado, do seu país, que as mulheres eram mais bonitas. Aí a Ahasverosh falou, nenhuma mulher aqui é mais bonita que a minha esposa. A minha esposa, ela é iraquiana. As iraquianas são as mais bonitas. Ela é de Bavel, ela é neta de Nabucodonosor, filha de Belshazzar, ela era Babilônia, ou seja, iraquiana. As iraquianas são as mais bonitas. Aí todo mundo olhou para ele e falou, olha, rei, qualquer mulher que você coloca nela uma coroa, mais maquiagem do que
uma boneca de criança, de cera, sim? Roupas de ouro, roupas de... É óbvio que ela vai ser bonita. Isso qualquer mulher. Aí você pega qualquer mulher do mundo, ela vai ficar a mulher mais bonita se ela virar a esposa do rei. Porque vão colocar tantas coisas nela, tanta maquiagem, tantas roupas bonitas, que não é sabedoria nenhuma. Aí o rei fala o quê? Não, eu vou provar para vocês que ela é a mais bonita. Sabe o quê? Eu vou mandar ela vir aqui na frente de todo mundo fazer um desfile sem roupa. Somente com a coroa do rei. E é isso que está escrito. Ele mandou trazer a Vashti como? Com a coroa do rei, da rainha. É óbvio que é com a coroa da rainha. Aí você vai falar só com a coroa da rainha. E aí foram lá chamar Vashti. Chegaram para chamar Vashti. O que acontece? Então tem discussão em Chachamim o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Ou que ela começou a ficar com machucados feios no corpo, assim, umas coisas, umas casquinhas, umas coisas feias. Ou que aconteceu que o osso, sim, o osso da espinha dela se aumentou um pouco e ficou parecendo como se ela tivesse um rabo, aquele osso que tem no final da espinha. Ou que ela ficou com uma verruga gigante na testa, parecendo um chifre. Então ela não queria ir. Vatemaena, ela não foi. Só que a gente vê que a Hashverosh ficou muito nervoso. Por que ele ficou tão nervoso? Porque não é que ela não foi. A gente tem que entender. A gente está falando aqui da neta de Nabucodonosor. Mulheres de outras regiões estão falando. Elas foram lá em Nabucodonosor. Sim. Ela era a neta de Nabucodonosor. Então ela sabia muito bem quem ela era. Aí ele vem, dá um chamado dela. O que ela vai falar? Não vou, porque eu tô eu tô feia. Ela não ia falar isso. Dá licença, eu sou neta de Nabucodonosor. Aí ela falou o seguinte: você é pior do que o gari da casa do meu pai. O meu pai bebia, está escrito em Baal Shetzar, está escrito no livro de Daniel, ele bebia com 1000 amigos, ele bebia vinho e não ficava bêbado. Você bebe aí um pouquinho e já vem pedir para eu vir sem roupa na frente de todo mundo? E é ridículo isso. Como eu vou aparecer sem roupa na frente de todo mundo para todo mundo saber? O meu corpo, você é a única pessoa que vê. Você é um bebum. Foi isso que ela respondeu. E por isso o Ahasverosh ficou tão nervoso. O Ahasverosh ficou muito nervoso. Ele falou: como ela está me desprezando assim? E aí agora o Ahasverosh está com um problema. Por quê? Porque ele fala assim: se eu mato Vashti, eu vou perder toda a minha força do reinado. Porque ela é a minha força. Porque eu não sou rei. Ela é neta de um rei. Filha do rei. Biduque, ela tem sangue azul. Ela tem um sangue real. Eu não. Eu vou matar ela. Eu perco a força do reinado. Eu não mato ela. Eu também perco a força do reinado. Porque eu sou um qualquer, que na verdade quem reina é a rainha. E ela decide o que ela faz e o que ela não faz. Eu não posso deixar isso. Sim, eu sou persa. O persa, se falou uma coisa no lugar, corta a cabeça. Falou alguma coisa fora do lugar. É isso que essa é a solução. Então ele não sabia o que fazer. E aí ele fala no Pasuk Yud Gimel, e falou o rei para os sábios que conhecem os momentos. Quem são os sábios que conhecem os momentos? Os Chachamim. Eles conhecem os momentos porque eles sabem a verdadeira astrologia. E eles sabem a verdadeira conta dos meses, das luas, que eram Chachamim e Yehudim. Como sabido que sempre, desde o tempo de Nabucodonosor, que ele pegou Daniel, que nem eu falei para vocês, Daniel ficou até Ahasverosh. Por que Daniel era tão próximo do rei? Porque todo mundo sabia que ele era um gênio, ele era muito inteligente. Então todos eles se aconselhavam sempre com os Yehudim. E Daniel era um deles. Então ele foi lá e perguntou para os Chachamim: o que eu faço com essa menina? O que eu faço com a rainha? Aí os Chachamim falaram: a gente fala para não matar, ele vai ficar nervoso, vai falar: olha aí, eles não estão nem aí com o meu respeito. Como que eu não vou matar ela? A gente fala para ele matar ela, amanhã ele vai acordar com um pouquinho de dor de cabeça, mas vai passar o vinho, aí ele vai ficar nervoso, vai falar: como é que vocês falaram para eu matar minha esposa? E vai ficar nervoso com a gente. Então quer dizer, se eu vou para lá, eu sou mordido pelo cachorro, se eu vou para cá, eu sou mordido pelo lobo. Então o que eu vou fazer? Eles falaram assim: não, desde que foi destruído o Beit HaMikdash, a gente não pode mais julgar com pena de morte. Então a gente prefere não dar a nossa opinião. Aí ele falou: Ve'akarovelá, por isso passou 14 fala Ve'akarovelá, e os mais perto dele, ou seja, aí ele foi para os Goim. Aí ele falou: então, deixa eu perguntar aqui para o pessoal o que eu faço. Aí ele começou a perguntar para os 7 conselheiros reais.
que eu faço com a minha esposa? Vayomer Memuchan. Aí falou Memuchan. Quem é Memuchan? Aman. Fala Gemara, daqui a gente vê que os tolos, eles sempre respondem primeiro. Eles sempre respondem primeiro. E principalmente eles cortam as palavras dos outros. Isso é o Aleph Bet do tolo. Você quer ver se uma pessoa é tola ou não? Vê se ele corta a outra pessoa no meio da frase dela. Ele é um tolo. Ou chamado, em Pirkei Avot, de golem. Ele é um golem. 7 coisas existem no golem. Uma das coisas é que ele não deixa o outro terminar de falar. Ele já está respondendo antes do outro terminar de falar. Como a gente sabe isso? Porque olha o que está escrito no Passuco. E falou Memuchan, Lifnei Amelech Ve'atzarim. Falou Memuchan, a tradução é perante o rei e os conselheiros. A pergunta é óbvio que é perante eles. Ele está lá falando. É óbvio que é Lifnei. A resposta é que esse Lifnei não é um Lifnei de antes, não é um Lifnei de perante, é um Lifnei de antes. Ele falou antes do rei. Antes do rei e dos comandantes, já foi Aman e começou a falar. Agora a gente tem que entender um pouquinho mais o porquê que Aman falou isso. Vocês lembram que eu falei para vocês que Aman era um astrólogo gigantesco. Ele sabia muita astrologia, a gente vai ver que todo Purim é baseado nisso. E a esposa dele era uma bruxa muito grande, ela sabia muito de magia negra, ela sabia usar as forças que Hashem criou para o mal. Essas forças da impureza. E Aman, ele ficava com medo de falar para ela o que fazer, porque ela tinha muito poder. Então ele se sentia menos que ela. Aí ele falou o quê? Essa é minha chance. Essa é minha chance. Eu vou falar para o rei, matar ela, e não só matar ela, mandar uma carta para todo mundo, avisando que todas as pessoas, todas as mulheres devem respeitar seus maridos. E dessa maneira, a minha esposa também vai me respeitar. E foi isso que ele fez. Ele vem e fala, não, olha, que não ela Melech levador. O que a Aman fala? Não foi somente para o rei que Vashti pecou. Ela pecou contra todos os comandantes e contra todos os povos, porque vai sair, as palavras de Vashti vão ser escutadas em todos os povos, e todos os povos vão falar, olha aí, quando o marido vai falar para a esposa o seguinte, me traz, por favor, um chá. Aí ele vai olhar para ela e falar, aí ela vai olhar para ele e falar, você é melhor que a Ahasverosh? Você não é melhor que a Ahasverosh. Se a rainha não foi quando o rei chamou, você acha que eu vou fazer as coisas que você quer? Você não é melhor que a Ahasverosh, você não é melhor que o nosso rei. E aí, acabou, não vai ter mais o instituto que chama família, e a gente vai chegar na situação que nós estamos hoje em dia, em 2019, que ninguém mais sabe o que é família, ninguém mais sabe o que é respeitar um ao outro. Então, Aman não queria isso, mas é porque ele estava pensando nele o tempo inteiro. E foi isso que Aman fez, e foi isso que Ahasverosh fez, e ele mandar uma carta para todo mundo, que seja escrito que todas as pessoas devem governar sobre suas casas e as mulheres devem respeitar os maridos. No capítulo 2, a gente vê que o rei, depois de um tempo, ele voltou a si. Sim, ele voltou a si. E ele fala, agora eu estou triste. Eu matei Vashti. O que vai ser agora do meu reinado? Eu preciso procurar uma outra mulher. E foi isso que ele fez. E começa aí uma operação, que a gente falou, de buscar uma outra mulher. Agora, a operação de buscar uma outra mulher não é Stam. Sim, é uma operação Mamash. Então, em todos os países e estados que o rei domina, em todos os 127 países, existem agora enviados. E os enviados param na praça pública com uma mesinha, uma cadeira, e fica aquela fila de mulheres, sim, sem fim, todas vindo, escrevendo o nome e entrando no carro. Escreviam o nome e entravam na carroça. Escreviam o nome e entravam na carroça e levavam elas para Shushan. Elas ficavam lá num grande palácio que era Beit Anashim, era o grande spa de Ahasverosh. Elas ficavam lá 6 meses tomando banho de ervas, outros 6 meses tomando banho de óleos. Sim? E aí, depois desses 6 meses, cada mulher ia e uma noite entrava e ficava com Ahasverosh. Ela tinha um dia para pedir o que ela quisesse. Assim está escrito na Megilá. Se ela falasse, olha, eu quero chegar na casa do rei num elefante rosa, com leopardos pulando dos lados e trompetas. É isso que eu quero chegar assim no rei. Então davam para ela isso. Ela falava, não, eu quero uma simlat kalá. Eu quero me vestir de noiva. Assim eu quero chegar na casa do rei.
cada um dava para ela o que ela pedia. E, eu vou terminar com isso, Esther, o que acontece? Mordecai esconde Esther. Escondeu Esther. O problema é que Mordecai era muito conhecido. E Esther também era conhecida. E aí o pessoal começou a estranhar. Falou, peraí, tem uma mulher aqui que está faltando. Todo mundo conhece Esther. Sabiam que ela era muito bonita. Ela encontrava graça nos olhos das pessoas. A gente vai falar no próximo show o que é graça. Ela encontrava graça nos olhos das pessoas. Então, eles falaram, está faltando alguém aqui. Procuraram, acharam Esther. No momento que acharam Esther, Esther foi pegada, levada para o Beit Anashim, para esse spa das mulheres, e começou o tratamento de beleza de Esther durante 1 ano. Depois de 1 ano, chega o momento de Esther, e quando ela tem que ir para o rei, o que ela pede? Nada. Ela fala, eu não quero nada. O que ele falar, o que o responsável aqui falar para eu levar, eu levo. Ou seja, ela não queria, ela era a única de todas as mulheres que não queria casar com o rei. Imagina todas as mulheres, o que elas queriam? O que as mulheres queriam? Todas queriam casar com o rei, elas só falavam nisso o tempo inteiro, eu vou ser a rainha, você é a rainha. Era só sobre isso que falava, todos os países do rei. Eu quero ser a rainha, vou casar com o rei. Cada uma pensava como ela podia fazer para ser a rainha. E Esther era a única que estava pensando o contrário. Que eu vou casar agora com esse goi que só avodagará, dinheiro, o que ele quer? Hasve Shalom, eu casar com o rei. O que vai ser da minha vida agora? Eu vou casar com uma pessoa que não tem nem Brit Milá. Assim era Esther. E, Bezrat Hashem, a gente continua amanhã, ou o Erev Purim, certo?